É a preparação, né? A preparação do espetáculo que a gente pretende ensinar, né? Tem um título provisório, que é o Anjo, e que eu achei interessante a gente começar o nosso trabalho. Tem cabelo aí. A gente começar o nosso trabalho com a mitologia, com os personagens, a gente está querendo, né? Que tenham, assim, um estofo mítico, né? O próprio estofo é um anjo, na verdade. A história básica é a história do anjo, né? Desse anjo, dessa figura que é uma figura intermediária, né? Intermediária entre os vivos e os mortos, entre o céu e o inferno. Essa figura. Essa figura. Que é comum, né? Que é comum às três maiores religiões patriarcais, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O anjo é essa figura importante, né? Esse mensageiro tem várias funções. Ele é uma figura, ao contrário do que a gente imagina assim, é como a gente está imerso numa cultura cristã, a gente imagina que o anjo seja essa figura mesmo clara, né? Solar, pacífica, boa, tudo isso, né? Mas é um anjo da guarda que a gente chama, né? Mas, na verdade, nitidamente, o anjo não é só isso. Nessas três religiões, o anjo é isso também. Isso também. Mas ele pode ser terrível. Ele pode ser absolutamente terrível. Ele pode ser aquele que traz a morte, né? Essa morte aqui dentro, essa cifadeira, né? Eu chamo ela, o anjo da morte, e em algumas culturas é uma figura mais demoníaca, em outras não. Né? Então, são fundamentalmente história. Fundamentalmente, é uma história de amor. Né? É um anjo que tem a desgraça de se apaixonar duas vezes. Né? É uma história que é muito clássica. Né? Esse anjo que se apaixona um mortal, né? Só que ele fica em paz. Né? Porque se ele se apaixonar, se ele escolher a paixão, né? Ele se torna humano. Se torna humano todas as prerrogativas celestiais. Né? Então é um pouco isso. Né? Basicamente é isso, ele se apaixona uma vez. Na verdade, ele era um anjo da morte, né? Que veio ao mundo para destruir ele, mas ele apresenta a paixão. Apresenta a paixão, ele não cumprir o que ele veio cumprir, né? E vai condenar, vai ficar cego durante 100 anos, e quando ele volta, ele se apaixona novamente. Porque ele já se humanizou, né? Então, a ideia é que é bom é extremamente perigoso, né? Nós estamos ali no limiar, né? E a destruição, não do mundo, né? Não o mundo que vai ser destruído, é a humanidade que vai ser destruída, né? Porque os baratos vão ficar aí na boa. Sabe? Mas vão ficar numa boa, nós estamos nesse limiar. Então a gente quer discutir isso. Né? A gente quer uma simples história de amor.
Né? A gente quer discutir. Tem cabelo. A gente quer discutir um pouco, mas eu acho que é a necessidade de todo mundo. Né? Finalmente, aquela pergunta que era filosófica, que são filósofos, especulavam, discutiam, né? Para de onde viemos, quem somos, principalmente para onde estamos indo. Né? Essa é uma pergunta que está ficando questionada. Então, é um pouco isso, e parece um paradoxo. A gente, para discutir a contemporaneidade, a gente começa com o curso de mitologia. Né? A mitologia é coisa ancestral. Né? São figuras, são imagens ancestrais, mas são fundamentais. Né? Porque um pouco essa falácia de criar do progresso, né? Fazer um progresso cada vez mais velocidade, cada vez mais adiante, cada vez mais ruptura, em cima de ruptura. A gente está chegando no extremo, né? Sabe? Embora a linha reta seja infinita, né? A gente está sabendo que o ser humano é finito. A civilização está chegando no ponto. O mundo, o civilizado, o ser humano, está chegando num ponto de não retorno. Né? Então, é por isso que a gente quer discutir. E nada melhor do que a gente voltar lá atrás. Né? Aliás, uma frase do indígena norte-americano, ele dizia assim: no percurso da vida, você perdeu alguma coisa que é muito importante, necessariamente você tem que voltar atrás. Então, pelo menos ter consciência daquilo que se perdeu, possivelmente achar aquilo que você deu. Né? Então, é uma coisa óbvia, né? Mas a gente não pensa na verdade. E para achar o que nós perdemos, a gente vai ter que ir para frente. A gente vai ter que procurar lá atrás, não no futuro. Porque a gente sabe o que esse futuro prometido, aonde está chegando. Onde nos fizeram chegar, para onde estão nos empurrando. Porque, na verdade, é isso. E essa é uma discussão que a gente está pretende cavar. Né? Mas que nós estamos baixando, sabe, por nossa própria vontade, em direção a esse futuro desastroso do mundo. Né? Nós estamos sendo empurrados para o mundo. Né? E é isso que nós precisamos reconhecer. Estamos sendo empurrados para ele. Agora, quem está nos empurrando? Né? Então, a gente precisa voltar para trás. Né? Porque no primeiro, lá na ancestralidade, né? Onde nascem e são geradas as primeiras histórias, né? São gerados os mitos, para a gente entender que história que a gente está seguindo. Que imagem destrutiva a gente está seguindo, a gente está reforçando. Que outras imagens a gente pode lançar mão para estruturar o nosso pensamento e a nossa vontade. Eu, sinceramente, acredito que são as imagens que nos guiam. As imagens e as histórias. Uma imagem contra toda imagem contra uma história. Né? Então, por isso que eu digo que de imagem e de história que nos levam para esse futuro. Agora, que imagens e que histórias, né, estão sendo impostas na nossa mente, no nosso imaginário, e está nos fazendo ter essa direção. Está muito confuso? Não. Então, gente, olha, vocês podem me interromper em qualquer hora, tá bom?
talvez a gente faça um intervalo aqui, sim. Eu estava pensando não fazer um intervalo, porque nós temos 2 horas só, mas nossa semana, como é que a gente faz? 10 minutos. Bom, a primeira coisa que bom, vamos pensar que nós temos um DNA, né? O DNA, ele está marcado, está marcado, nossa, está marcado no cabelo, nossa altura, até quanto a gente vai engordar, até quanto não, se a gente não tem alguma doença, se a gente não tem, para as probabilidades, né, que a gente vai se estar impresso. No embrião já tem esse código marcado, né, esse código fisiológico, que vai ser a nossa forma, né, a nossa forma de vida. Mas não existe só esse DNA. Pelo menos em Jung acreditava que não. Né? E, segundo Jung, o DNA da alma humana, né, são os mitos. São os mitos. São estruturas que estão presentes desde o começo da humanidade. De qualquer humanidade. De qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer pessoa. Né? Vem impregnado também, assim como o DNA biológico vem impregnado na célula, na alma, impregnado esse DNA mesmo. É interessante porque todas as culturas elas partilham sempre as mesmas imagens e as mesmas histórias. E são inúmeras, são muitas. Existem umas principais. Né? Existem as principais. Por exemplo, a noção metafísica. Tá? Todo ser humano ele é possuído por essa noção metafísica. Ou seja, existe algo que eu não consigo decifrar, que eu não consigo entender, mas existe algo além da própria percepção material. Isso é uma coisa que está entranhada. Por que é isso? Não é questão da gente discutir aqui. Mas a questão factual é essa. Tá? Ou seja, a metafísica faz parte do espírito, faz parte da crença. A crença faz parte do ser humano. É impossível viver sem crença. Seja uma crença de uma divindade, de uma religião, uma crença no próprio ser humano, no próprio família do ser humano, sabe? Uma crença humanista. Então, mas é isso que nos move. Né? É isso que nos faz caminhar, tá? Em direção a um futuro qualquer. Segundo os sociólogos, existe até um ramo da sociologia muito importante, que está na esterilidade, que está o próprio Jung, que está Edgar Morin, um bando de antropólogos e sociólogos muito importantes, que definem o ser humano como homos religiosos. Ou seja, existe a definição do Homo sapiens, Homo faber, aquele que fabrica instrumentos, Homo sapiens, aquele homem que pela primeira vez adquiriu consciência, e também homos religiosos. Ou seja, faz parte do ser humano essa noção religiosa. Mas não o entendimento da religiosidade como doutrina. Isso é diferença muito grande. Mas esse sentimento contemplativo em relação às coisas. Esse sentimento que percebe que
Existem coisas que são muito, muito grandes. Existem coisas que são sublimes, sabe? Que não cabem na minha imaginação. São coisas que são o mistério do mundo, o mistério da vida. Né? Ou seja, que o homem se rende ao próprio mistério. Isso não é algo dito apenas pela religião, porque a ciência chegou também a esse ponto, onde o que existe é a incerteza, é o inexplicável, é o mistério. Nada, a ciência já chegou a isso. É gramática é isso. Sabe? A coisa pode ser ou pode não ser. Dependendo do momento. Dependendo do momento é partícula. No outro momento é só onda. É só frequência. Então é matéria e não é matéria. Por que isso? Tá? Então não é só o sentimento religioso ou político. Não. Você não está chegando. A própria ciência está chegando nessa certeza. Ou seja, a coisa pode ser importante. Isso é muito importante, porque até o século XIX, até o século XX, a ciência era totalmente afirmativa. Uma coisa inadequada. Né? Aquela coisa, o mundo é aquilo que a gente vê, o mundo é aquilo que a gente percebe. Né? Como se o mundo fosse uma coisa objetiva. Aí vem Einstein e fala, não. Isso não é o real. O real depende do mundo, que é observado, e depende também do que observa. Sabe isso, é? Na Idade Média, por exemplo, as pessoas, grandes navegações e tal, depois da Idade Média, as pessoas acreditavam que a Terra fosse plana. Quer dizer, não era todo mundo que acreditava nisso. Os gregos já sabiam que não era plana. Né? E entre os gregos também. Tá? Mas ele estava na Terra fosse plana. Imaginem que essa crença influenciou todo o processo da navegação. Ninguém se arriscava com a lição no pastor para não cair na naquela pija. Percebe como a crença ela influencia de forma determinante a realidade? Tá? Então, aquilo que cremos, aquilo que vemos, a maneira como interpretamos aquilo que vemos, altera a realidade. Altera a minha realidade, minha. Tá? Mas altera a realidade de uma autoridade que diz que a Terra é plana e obriga o país inteiro a acreditar que a Terra é plana. E a partir do momento que a humanidade ou a nação inteira acredita que a Terra é plana, a Terra torna-se plana. Percebe? Que é uma relação muito íntima entre o que nós acreditamos e aquilo que é de fato. André, você não olha assim. O que já está dizendo quando eu falo grego? Eu sou pessoa. Então, eu estou lendo um livro que é um sociólogo já li, por exemplo, segunda vez, que é de um sociólogo argentino, que ele fala exatamente, ele é um sociólogo que fala exatamente de homens religiosos. E ele fala que toda crença é resultado da imaginação. Tá? Aliás, tudo é resultado da imaginação. Fernandes. Não vale não. Tá? A próxima vez eu trago um livro aqui para mostrar para vocês. Para você não se acreditar em mim. Ele falou uma coisa muito interessante. Infelizmente, eu não tem no Brasil um livro que é uma casualidade. Eu descobri em Portugal, numa feira dessas, em 1999, tinha esse livro, né? E para mim foi um livro fundamental. Ele falou uma coisa muito interessante. Os sábios
E antes dele, no Platão Sapiens, existem várias coisas que diferenciam o ser humano do animal. Né? O ser humano é um animal, mas é um animal diferente. Então, algumas coisas diferenciam. Uma delas é repartir o alimento. Tá? Bonito isso, né? Mas o que nos diferencia dos animais é que a gente partilha os alimentos. Tanto que o banquete é uma imagem que está presente no imaginário humano. Ou seja, a partilha de um alimento. Tá? Isso é uma coisa bonita. Uma outra coisa, né, sei lá, a capacidade de reprodução de imagens. Né? Nós não sabemos se os animais têm essa capacidade. Ou seja, as imagens, tanto as internas quanto aquilo que se vê, a gente é capaz de reproduzir. Né? E outra coisa que nos diferencia é a consciência da morte. A morte, a consciência da morte foi um grande trauma humano. Tá? E antes mesmo do Homo sapiens, já existiam ritos químicos. A gente sempre é marcado, né, o nascimento do ser humano a partir dos ritos químicos. Você descobre ritos químicos, não, então já não era primata ali, já existe a vida humana. Por quê? Porque o rito fúnebre está ligado à consciência da morte. E foi a partir desse momento que começou um grande processo de imaginação humana. O trauma foi tão grande para esse pequeno primata, para esse animal, ele ter consciência que ele vai morrer. Os animais sabem que ele vai morrer. Tá? Mas quando chega na hora, ele percebe que ele vai dar esta morte. Um amigo meu que tem 7 cachorros, e ele falou, não, eu gosto de cachorro, porque cachorro nos ensina a morrer. Tá? Achei interessante isso, né? Porque se chegou a hora dele, ele vai morrer, sabe? Então, a consciência dele é próxima. Você não, naquele momento, eu tive consciência da morte aos 5, 6 anos, e perguntei para minha mãe, quer dizer, eu já tinha consciência que eu ia morrer. Eu perguntei para minha mãe, quando é que eu ia morrer? Quando é que a gente ia morrer? E ela me respondeu assim, minha filha, qualquer hora. Eu também, vai dar susto. Porque eu estava esperando que ele me respondesse, se não tiver bebido e tal, esse negócio todo. Ainda como ela era muito religiosa e tal, né? E morresse a qualquer hora, né? Eu levei um choque, né? Porque aí foi a consciência da morte. E a partir daquele momento, eu rastei pela minha vida inteira a consciência da morte, né? Não a qualquer momento, né? Ele vai se tomando mais seguro, e a gente vai arriscando, não é assim, não é sábio, não tem nada e tal. Mas esse foi o trauma. A partir daí, é que o ser humano ainda é um divisor de águas. A partir daí, o ser humano começa o seu processo de imaginação. Né? Antes, ele reproduzia as imagens que ele via, né? Então, se ele via uma norma, aquele animal que ele mora na comida, ele reproduzia aquele animal, ia caçar aquele animal. A partir desse momento, ele começa a inventar formas de superar esse trauma. E a partir desse momento, a imaginação dele começa a criar toda a metafísica. Começa a criar todas as divindades, todos os espíritos, irmãos, bons, começa esse processo. A partir da consciência da morte.
a partir de que vão morrer. Mas vai para onde? O que é morte? O que é isso? Quando nós morremos, até alguns primatas estamos assim para mim, durante momentos, 15 dias, estamos. O que significa? Morrer. Está dizendo que a matilha continua andando. Né? O ser humano não, tem essa confusão. Né? Como é que a gente resolve isso? Sabe? Então começa a ter um processo metafísico aí. Inclusive, a noção fundamental presente em todas as culturas da imortalidade da alma, do espírito. Essa está presente em todas as culturas. Aquele que acredita que não tem alma, acredita que não tem alma, mas se tiver alma, se ela não permanecer, ele vai ficar muito satisfeito. Sabe? Porque a consciência, a vida é algo que é inestimável. Né? Então, começamos a criar os mitos. Os mitos são o quê? Como eu falava do DNA impresso, tá? Existem imagens que são chamadas arquétipos. Arquétipos são os tipos fonte. Então, as pequenas imagens que classificam o ser humano. Tá? Classificam o ser humano. São as imagens básicas que começam a nascer no ser humano. E a partir daí é que se criam o que se chama mitos. Ou seja, mitos são narrativas. Mitos são relatos dos tempos, dos primórdios, dos tempos primeiros. Tá? A gente fala relato dos tempos primeiros, dos tempos ancestrais. Tá? É apenas uma referência, porque você lá atrás, mas eles nunca morreram. Eles continuam até hoje a mesma coisa. Os mesmos pontos estruturadores dessa história continuam hoje. Então, é um pouco isso que a gente vai ver aqui durante o curso. Essas histórias elas se repetem. Elas continuam se repetindo hoje, de uma outra forma. Sabe? Essa relação masculino e feminino continua se reproduzindo hoje. Tá? É a mesma coisa. O guerreiro, tanto lá atrás, como hoje, continua. Né? É o mesmo arquétipo. Tá? É o mesmo arquétipo de guerra. Tá? Esse arquétipo ele começa a ser determinado momento. Tá? Mas isso não é isso. Mas um filósofo grego, ele dizia que o ser humano ele tem a energia dele, tem a energia de Hermes. Nós somos homens de fogo, né? Como dizia. Nós temos dois destinos. Dentro de nós, a gente tem esse Eros. Esse Eros é essa força conflituada, né? É o que nos mantém, é o que nos desenvolve para frente, é o que nos faz rebelde, é o que nos faz criar. Essa força nós não controlamos, não existe essa força, o ser humano, né? O homem, temos essa força da luta e do conflito. E essa força vai nos levar. Eles falaram isso lá no século VIII a.C. Essa força de Eros que nós temos dentro de nós, ela vai nos levar à destruição através da vida ou à construção através do trabalho. Eu trabalhei naquele tempo, trabalho, principalmente o trabalho agrícola. Né? Então, exatamente isso. É um profeta, né? É um profeta. Infelizmente, essa força de Ela, nesse mundo que nós estamos, ela está nos conduzindo por esse outro caminho, né? Esse outro caminho que é o caminho da destruição. Bom,
Segundo Jung, essa crença, esse sentimento religioso nos dá duas idades, fundamentalmente. Nós temos a idade, que é a idade que nós nascemos com o ano, a vez que a gente comemora, nosso aniversário, mas essa é só uma das nossas idades. Existe uma outra idade nossa, que é a idade ancestral. Aquilo que o homem das cavernas, o homem sapiens, o anterior ao homem sapiens, era, nós continuamos sendo a mesma coisa. Os princípios fundamentais estão dados para nós. Essa força de Eros que a gente vê nessa violência que está no mundo inteiro, é a mesma força que está lá. Nós queremos como estava ali na construção da agricultura, que eu vou falar de uma outra vez, que foi um grande momento da humanidade, que até hoje não foi superado. A grande construção da humanidade foi há 30 até 3 mil anos, até 5 mil anos antes. Que o mundo viveu, em grande parte, uma época de fartura. Se diz, não, você não é violento mesmo, ele sempre esteve envolvido em guerras, tal, esse negócio. Não, Estados Unidos se envolveram. Houve épocas extremamente pacíficas. Aliás, a época violenta do mundo, ela tem 5 mil anos. Então, se a gente for pegar de 30 mil anos para cá, 25 anos, 25 mil anos, o ser humano viveu pacificamente, de uma maneira muito farta. Entendeu? Se alguém, por exemplo, viu a viagem de Marco Polo, a gente vai ver, é interessante quando eu li o livro, a gente lê esse livro e começa a ler a viagem de Marco Polo. O que eu achei mais interessante, pelo contrário ali durante a Idade Média, era o processo das invasões, principalmente na China. Como ele vai estendendo o império dele e todos através da guerra, ele vai estendendo o império dele, ele pensa um grande império, e eram sempre pequenas nações, pequenos povos agrícolas, tranquilos, que produziam, não tinha comércio, produziam tudo, tinha comércio ali relacionado ali, e de repente ele começa a estender o seu império, que não é para roubar tributos. Então a gente vai ver esse processo de exploração, de expoliação, demonstrado sempre isso. É muito interessante a gente perceber isso. De repente, povos inteiros, ali no Oriente, que se não aceitasse pagar tributo, não pagariam os tributos. O que aconteceu com Venezuela, não paga tributo. Sabe? Então, esse processo está em andamento, esse processo, a gente vai ver. Por coincidência, esse grande movimento da humanidade, que foi a Revolução do Regadio, que foi a Revolução Agrária, foram feitas por culturas matrilineares, onde a figura que organizava toda essa cultura não era a figura do guerreiro, mas era a figura feminina, figura tucrana. O feminino, desde o princípio, ligado à agricultura, e à arte. Mas a gente vai ver isso mais detalhadamente
quando a gente entra mesmo nesses momentos, dessas coisas. Bom, eu falo das duas idades que nós temos. Então, essa idade ancestral, né, que é essa idade ancestral desse século nosso atrás, ele vem no nosso DNA. A gente traz, o ser humano hoje, ele traz na sua própria história, e isso lá fora também foi falado, como os traumas, os grandes traumas, apresentam a vida que vive. Né? Então, a guerra, a bomba atômica, a violência, isso são presentes. Isso está presente. Isso faz parte do acúmulo de experiências da espécie humana. Então, isso é isso que nós. E uma outra coisa interessante, que essas duas idades, essa idade ancestral, faz parte desse DNA da alma, segundo tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, e que, de uma certa maneira, primeiro, nos ensina, isso não é um mito, isso é um fato, nos ensina que nós não estamos sozinhos no mundo. Não existe solidão. É uma coisa importante, uma construção. A solidão do indivíduo é a negação do contato entre as pessoas. A sociedade, a partir do momento onde nós não temos mais pontos de encontro, nós não temos mais, a gente abandona as pessoas e começa a ser um choque, onde ninguém se conhece, onde as casas estão abandonadas, quer dizer, tudo vai levando a esse processo de individualização do homem. Mas isso não é pior. Essa não é a pior solidão. A pior solidão é do ser humano consigo mesmo. É do ser humano com a sua alma. Esse ser que nasceu em 1952 como eu, que nasceu em 1980, em 2002, como muita gente aqui, sabe? Mas ele mantém, está completamente isolado da sua própria alma, do seu próprio inconsciente. Né? Ele conta uma história de antigos indígenas lá da terra do Labrador. Ela vivia uma região completamente isolada, né? E é interessante, porque eles, embora eles fossem uma etnia, eles não iam viver juntos. Não iam viver juntos porque a família nuclear era um três. Era o pai e a mãe e um filho. Então, eventualmente eles se encontravam, né, essas famílias nucleares de três, se encontravam e tal, mas as políticas não tinham condição de sobrevivência. O Chico está em constante movimento, naquela tundra gelada enorme, à procura de alguma coisa. À procura de alimento, de sobrevivência. Tá? Isso acarretava o quê? Eles não tinham religião. Por que eles não tinham religião? Porque religião é uma organização cultural, social. Se não tem sociedade, se você não tem religião, você não tem religião. Eles não tinham religião. Eles não acreditavam em nada. Eles não eram materialistas. Eles acreditavam em uma única entidade. Que eles acreditavam era um espírito que habitava aquelas ondas, chamado Misticatel. E aquilo, os animais são humanos. Né? Eles não tinham pesca. E aí tem que correr para abandonar as onde eles estavam. Então, para eles sobreviverem, toda noite, eles tinham que dormir e tinham que sonhar com o Misticatel. E o Misticatel dizia toda noite, dizia para eles, o caminho, o norte deles, onde deviam ir para continuar sobrevivendo.
O bicho dizia para ele onde não fracassa. Se ele não vai você por favor. Quando que eles vão morrer, eles encontraram a calça que o bicho dizia a verdade, é que eles sobreviveram durante milênios, né? Sempre com a família nuclear de três. O que é esse bicho? Se não, o seu ancestral estava presente no que era a outra idade dele com a idade ancestral. Percebe? A gente sabe que esse ser ancestral ele se manifesta na gente através dos livros. E, infelizmente, a gente não dá muito crédito para mim, né? Através dos arquétipos, e através também, não de vozes, mas através da nossa própria intuição, que muitas vezes age, que muitas vezes nos força, né, a tomar determinada atitude, mesmo que a gente não queira. Né? E principalmente nos sonhos, que é a voz do nosso inconsciente. Né? Bom, então, essa voz da alma, que todos nós temos, e que nós não temos mais noção, segundo a sociologia, desses jogos religiosos, isso aconteceu paulatinamente, né? Principalmente com a sociedade industrial, que até a sociedade agrária, né? Eu vivi, por exemplo, eu não vivi completamente, mas a minha mulher viveu muito tempo, completamente baixa, né? Onde ela não sabia, ela inventava. E se ela não inventava, os outros inventavam. Me dava uma forma de continuar entendendo o mundo, de continuar entendendo o mundo. Uma forma de ser eficiente para explicar as coisas. É assim que nascem as histórias, assim que nascem os mitos, né? É assim que nascem as lendas. Uma forma de explicar as coisas. Quando nós começamos no século XVIII, principalmente, a grande aventura científica humana, né? Já houve grandes aventuras anteriores e tal, mas dessa vez foi uma aventura, ela dominou o Ocidente a partir do século XVIII, a partir um pouco da decadência do feudalismo, da decadência do catolicismo, né? Que durante muito tempo segurou o processo da ciência. A partir do jeito a ciência começa a se desenvolver de uma forma muito grande, desde a primeira revolução industrial, com a grande máquina de vapor, né, que resolveu questões fundamentais de produção, né, e logo depois, 40 anos depois, veio a segunda revolução industrial, né, que foram mesmo o aperfeiçoamento das máquinas, não só a vapor, do jogo, né, e o desenvolvimento da ciência. Olha, medicina, um pastel, de repente, quebra a noção de geração espontânea, ele falou, olha, tem micróbios ali e tal, e o mundo percebe que existe a coisa pequena de gerar a doença e tal, e aí começa essa grande revolução, né, científica no mundo. E talvez teriam benefícios muito grandes essa revolução, mas teve também sequelas muito graves. Uma delas é o trabalho artesanal. Acabou-se o trabalho artesanal, né? Inclusive agora a gente começa a perceber que é uma coisa muito séria, né? O ser humano está perdendo a sua capacidade física, está perdendo de uma forma avançando muito rapidamente essa coisa.
Os países aí estão voltando, algumas escolas estão voltando ao AMA, né? A essa relação cabeça e mão, ela foi fundamental para o desenvolvimento humano, né? A mão ensinando ao cérebro, né? Aliás, o legal opositor é da nossa forma, na forma humana, na fisiologia humana, coisa que não se completamente, né? Completamente. Nós somos seres humanos também por causa disso, né? Por causa desse camaradinho aqui. Porque esse programa opositor permitiu ao ser humano abrir um campo enorme, abrir um campo delicado, um fabrico de coisas. Dentro da finalidade de uma flecha, de uma ponta de flecha com silêncio. As macacas não fazem isso. Isso é que quebra, simplesmente. Quebra de longe, sabe? Mas, e esse, o ser humano, com essa sintonia fina, gerou mudanças enormes de capacidade disso aqui, ensinou ao cérebro as grandes possibilidades do ser humano. Bom, a partir eu falo que a gente está perdendo toda essa habilidade artesanal. A gente foi muito. Bom, eu dizia que o cientificismo, uma das sequelas que eu tiveram foi considerar todo o conhecimento anterior ou confrontante a ele como mentira. Então, a ciência, como a ciência é algo verificável, comprovado e reproduzível em qualquer lugar, assim, as características, né, para a existência da ciência, ou seja, você tem fenômeno científico, que acontece em todo lugar, ele pode ser reproduzido, sabe? Ele é inteligível, né? Sabe? E, de repente, todo um outro conhecimento ele foi discutido. Inclusive, a própria noção da religiosidade em mim nada a ver com religião. A religião, muitas vezes, é fácil. Muitas vezes é fácil. Tem várias religiões que nasceram, desenvolveram, chegaram ao ápice e caíram completamente. Né? Então, por quê? Porque assim, estavam respondendo mais às necessidades do tempo da época e da eternidade. Então, os mitos aí, e esse lado, esse DNA da alma humana, os sonhos foram descodificados. Aliás, na história da ciência, né, o próprio Descartes, quando ele estabelece, é muito interessante que ele estabelece o discurso sobre o método, né? Ou seja, é um método de 5 pontos fundamentais, né, que representam completamente a ciência. É uma coisa muito simples, tá? Mas que representam completamente a ciência. E ele exclui da percepção da verdade 2 coisas. A loucura ele exclui completamente, tá? E o sonho ele exclui. Ele dizia claramente que não são formas de se chegar à verdade. Tá? Então, você chegar à verdade, você tem que pegar algo ali, um objeto, dividir em quantas partes forem possíveis, examinar cada uma dessas partes e prosseguir do mais simples ao mais complexo. Isso resolve qualquer problema científico até hoje. São regrinhas, mas que são fundamentalmente eficientes dentro da ciência. E ciência serve até hoje. Tá? O filósofo que excluiu a loucura do sonho, né? E ele diz textualmente que ele sonhou
com o discurso do Beto. É muito interessante isso, né? Não entendo o discurso. Talvez eu fosse uma pessoa muito especial. A única exceção à regra, né? Ou seja, ele sobrou, mas ele é único. Bom, então, isso nos trouxe assim, é um debate muito grande. Quer dizer, na verdade, a ciência mais avançada, a ciência especulativa, ela não nega. Né? Simplesmente adora, não nega isso. Ela, como eu falei, ela está num período de incerteza. Né? A própria teoria da relatividade já começou a negar essa coisa prática e absoluta da ciência. Né? E aí depois vem a incerteza, depois vem a física quântica, como as coisas podem ser e podem não ser. Isso nunca foi pensado na ciência, na história da ciência. Hoje vocês estão pensando nisso, ainda está havendo uma confluência da própria ciência com a noção desse ser ancestral, com a noção da alma, que seja o que seja. A ciência hoje, ela admite o mistério, ela admite o não explicável, ela admite como componente da equação científica. Muito isso. Então, está havendo uma confluência, na verdade, né, sobre que a ciência é mais especulativa nesse sentido, não matemática. Então, você tem uma equação para cá, você tem uma equação para lá, que são completamente opostas, mas chegou mesmo. Já deu? Tá. Bom, gente, está dando para seguir? Bom, só para terminar, tudo isso talvez a característica, talvez uma outra característica fundamental do ser humano é a imaginação. Tá? Toda a mitologia, toda a religião, toda a ciência é produto da imaginação humana. Tá? Tudo bem, um crente pode até falar, olha, mas quem que não usa a imaginação? Beleza, eu não sou ciência da morte, não tem problema. O fato é que as coisas todas são claras. A noção de alma, ela já é presente no DNA. A partir daí, você cria o Deus que você quer. Né? Como os cristãos criaram o Deus deles, Deus criaram, os nossos indígenas criaram, os hindus criaram, os deuses criaram. Ou seja, essa consonância de todas as culturas que eram deuses, né? Não sempre estejam todos errados. Ou o ser humano é si mesmo, é errado a si mesmo. Ele inventa é isso. Ele inventa deuses, ele inventa alma. Então ele reconheça, não que ele invente, mas ele reconheça. Então, mas ele tem isso. E a partir do momento que ele vivencia isso passa a existir. Tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente imagina é passível de construção. Tudo. Tem umas formas. Tem umas que vão precisar de 200 anos. Então é melhor que a gente imagine coisas menores, né? Que a gente possa realizar. Né? Mas, de repente, a Gabinete, por exemplo, tinha uma utopia. Uma coisa que era a Cidade Médica, na verdade, melhor, né? Que era um lugar onde havia produção de inúmeras coisas. Mas não havia fome. Sabe? Era a grande utopia
da Idade Média. Foi realizado, né? Demorou, mas foi realizado. A Europa conseguiu produzir, né? Só existem famílias que querem que exista um família, mas está resolvida aquela utopia que era medieval, que era esse lugar que era Copenha, esse lugar onde se produzia tudo, tinha fartura de tudo. Então, ele existiu a partir do século XX. Ele começou a existir. Então, existe alimento para todo mundo. O problema é a distribuição. Aqui é outra coisa. Então, percebe? Tudo que é imaginado é simplesmente questão. A imaginação, uma viagem ao fundo do mar, na década de 60, eu via, os caras falavam no telefone, existindo, sabe? O celular, por exemplo. Na minha época de criança, foi uma coisa que era ficção científica. Existiam coisas inimagináveis, tá? Que é produto da imaginação humana. Então, essa imaginação talvez ela reconheça. Ou seja, inventar talvez seja reconhecer, talvez seja descobrir. Tá? Descobrir. Assim, da mesma forma como o design, né? O design, o cara inventa um novo design, nunca inventa. Ele vai inventar uma forma perfeita para alguma ferramenta, uma forma linda, perfeita. Então, eu inventei tal, entrei com isso tal. Daí a pouco percebe, vai perceber que na natureza não existe essa mesma forma. Então, muitas vezes, inventar quer dizer reconhecer dentro de você. Ouvir esse ser ancestral, o ancestral, ele sabe, né? Ele é muito antigo, ele é muito velho, sabe? Tem mais de 300 mil anos, sabe? Então ele conhece, ele sabe. Coisa que eu conheci em 52 não sei. Então eu conheci, mas eu consegui reconhecer. E reconhecer que nós sabemos. A gente vai ver na mitologia, exatamente isso. A gente sabe muito, sabe bastante. Só que a gente não ouve, só que a gente não sabe, a gente perdeu essa linguagem. Vamos fazer um intervalinho? Fazer um intervalinho, 10 minutinhos só, sabe quando fazer xixi, rapidinho e tal. Quem quiser adquirir, viva o teatro, faça essa moça aqui. Bom, voltando. O mito é um relato das origens. Tem duas coisas. O mito e o arquétipo. Como eu falei, o arquétipo é a imagem fonte, primeira imagem, da qual decorrem todas as outras imagens. E essas imagens, elas são comuns à humanidade. Toda a humanidade reconhece essas imagens. Tá? E como as imagens contam histórias, e isso é verdadeiro, né? Essas histórias são criadas a partir dessa imagem. Na mitologia, essa imagem ela aparece muito preocupante. Essa imagem ela vem na alma do ser humano. A partir daí, ele começa a criar narrativa que significa essa imagem. E duas coisas. O mito é um arquétipo, isso é muito importante. Isso não é objeto de conhecimento. Né? Não adianta a pessoa, você ter uma tribo ancestral originária
e recolher os mitos. Tá? Ou você lê os mitos dessa tribo ancestral. O mito não é objeto do conhecimento, você conhece a história do mito. O mito é objeto de vivência e de reconhecimento. Isso é muito importante quando a gente começa aqui a discutir as trajetórias políticas, tanto masculinas como femininas, nas próximas aulas, a gente vai ver que a característica fundamental do mito é a consciência. Se o ser humano ele não tem consciência dessas imagens, ele não tem consciência dessa trajetória que as imagens indicam, ele não vive, ele não muda. Tá? Ele vai mergulhar na irracionalidade. Tudo é uma coisa racional. Então, é fundamental que a gente reconheça essas imagens, tá? Mas não reconheça, tá, essa aqui é a Virgem de Lendorf, tá, e foi descoberto em Tabué, não está adianta. Sabe? A característica do mito, do arquétipo, é a sensibilidade, o diálogo, que a gente começa a tratar isso. É o reconhecimento dele como coisa nossa, como um aspecto, como uma narrativa, como um relato que nos ensina a viver, que nos ensina quem, de fato, nós somos, sabe? E a partir disso, a gente pode travar o nosso conteúdo. A gente vai ver que a inconsciência dessas imagens, ela gera muito aspecto completamente negativo. A violência não é isso. A violência talvez é essa mais grave da inconsciência desses tipos. É interessante que o ser humano os mitos nos ensinam, os arquétipos nos ensinam que existe uma trajetória básica que a gente pode trilhar. A gente não é obrigado a trilhar essa trajetória. É qualquer uma outra. Mas talvez essa fosse a melhor trajetória. Aquilo que os mitos estão ensinando, a melhor trajetória é ser trilhada. A tragédia grega, por exemplo, ela trabalha esses itens em cima dessas trajetórias míticas. E são as mesmas trajetórias, a gente vai ver dos índios lá do Novo México, dos índios do Uruguai. É a mesma trajetória. Aliás, o Jung, quando ele estabeleceu uma dessas trajetórias míticas, ele estava pesquisando os escritos de um estudioso americano chamado Paul Reagan, que ele estudou ciclo de histórias, o ciclo do Novo México. E de repente ele falou dessa trajetória que vem expressa nessas histórias desses indígenas é comum a um mito babilônico de 5.000 anos antes de Cristo, que é comum às tragédias gregas do século VI antes de Cristo. Você pode formava aqueles poemas. Então, essas histórias, elas são
Mas ao longo do ser humano se produzir uma vida. Se quiser ter uma vida mais interessante, né? Mais disputável, né? Para não seguir inconsciente, tá? Até as portas da morte. Tá? Os mitos, por exemplo, ensinam a morrer. O cachorro já sabe, normalmente, como que Deus ensina? Deus ensina a morrer. Os mitos, a nossa alma nos prepara com todas as grandes coisas da vida. Existe um dado muito interessante da minha história no livro do Jung, se me engano, Sonhos, de 1900, onde ele relata no livro dele, a filha dele, que tinha 7 anos, começou a fazer uns desenhos muito esquisitos. Deixou estranho e tal, ela meio muito. E foi mostrar esses desenhos para o mundo. Né? O mundo deu esses desenhos, eu vejo, a gente precisa conversar. Os desenhos, olha, esse desenho são uma preparação para a mente. E é 7 anos. Você quer dizer que isso não era programador? Não, era a consciência dela que estava preparando, né, essa menina para o pensamento. Isso não era atrás, muito pelo contrário. Né? Ela não aprendeu a morrer. Ou seja, o próprio inconsciente estava dizendo que eu aprendi, então, para se preparar. E eu expressava isso através dos desenhos que ela fazia. Bom, então, eu estava falando, essas histórias, esses mitos básicos, estão presentes na alma humana, ou no inconsciente humano, como um nome que se queira dar, tá? Mas está presente na metafísica humana. E nós podemos isso assim. Né? Hoje nós temos as situações. Né? Ninguém é preparado para porra nenhuma hoje. Ninguém é preparado para a morte, ninguém é preparado para o pensamento, ninguém é preparado para a vida adulta, ninguém é preparado para a velhice, ninguém é preparado para o enfrentamento de uma doença. As pessoas ficam ouvindo ali e não sabem o que está acontecendo, ninguém é preparado, um jovem, na passagem da adolescência, que é uma pessoa extremamente complexa, uma coisa que não está trabalhando. Sabe? As meninas ali chegam no adolescente, ela engravida. Se não vai morrer, ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela não sabe como é que ela se porta. Isso quer dizer que nós perdemos a noção do que é viver. Nós perdemos a consciência do que é viver. Nós perdemos a consciência dos mitos. A gente não sabe. A gente não sabe a força mítica que a gente tem. A gente demonstra isso. Muito pelo contrário, toda a sociedade, toda a mídia, toda a cultura midiática nos ensina que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos impotentes diante da onipotência do poder de Deus. E é gozado que os mitos dos arquétipos nos ensinam exatamente o contrário. Exatamente. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, numa sociedade patriarcal, machista, como essa tal, Paulo da mulher. Na sociedade grega, por exemplo, na Ilíada, tá? A mulher vai mexer o cavalo. Aqui vai reclamar para o Galeno, sabe? Que veio uma mulher e a mulher vai dentro do cavalo. Então desce um cavalo para ela.
Isso é a mesma coisa. A mesma coisa na Idade Média. Os brasileiros foram caçados por bruxos. E escreveu sobre isso. Isso aqui existe ali, o homem adulto, jovem, é o guerreiro. E esse sujeito é muito, muito poderoso. Muito, muito poderoso. Tá? Agora, na frente da grande mãe, sabe? O guerreiro ele tem a capacidade, a habilidade guerreira, ele tem a violência. O que é a violência? A violência é, do ponto de vista mítico, né? A habilidade guerreira, que o guerreiro tem. Eu furo esse que não é. Porque aquilo pode ser meu aliado. Então, assim, vamos lá. Então, o guerreiro ele tem essa impiedade e esse controle da própria violência. Ele não vai matando indiscriminadamente. Porque ele foi preparado para isso. Porque o guerreiro diz que não tem consciência disso. Não tem consciência disso. Não é o sujeito que sai tudo dele, se empolga, ele toca e sai fazendo besteira, matando gente. Claro, assaltar, roubou um cigarro, mata a pessoa. Isso é inconsciência. Isso não é um guerreiro. O guerreiro é violência só para discriminar onde Deus deveria ser. A mulher não tem violência. Pelo menos no primeiro aspecto. Depois ela vai ter que adquirir. Numa fase arquetípica, feminina, ela vai ter que adquirir isso. Mas ela tem algo, a grande mãe, esse arquétipo da grande mãe, ele tem algo que é chamado fúria. Fúria. A grande mãe tem fúria. E, frente à fúria da grande mãe, a violência do governo, pensa na natureza, na natureza filminho aí, sabe? Que tá o leão lá, sabe? Ele vai mexer com a cria. O leão vem com o gatinho, não. Ele fala é leão. Tá? Tinha uma mulher, essa história, chamada Regina Gordilho. Isso na década de 70, 80. Regina Gordilho era uma filha. Até que o filho dela foi barbaramente assassinado com quem? Isso na época da ditadura, no Rio de Janeiro. Havia um estardalhaço muito grande da mídia, aí foi o julgamento desse soldado da PM do Rio. Né? No dia do julgamento, a PM fechou a praça. Os vários pelotões lá na praça, tal, em volta, uma grita muito grande, uma revolta muito grande, mas a praça fechada, onde tinha um fórum, e aí o cara saiu para condenado, ligar você, se fazem, né? Mas ele está saindo, descendo a escadaria do fórum, essa mulher lá no meio do povo, tinha a segurança, ela começa a gritar, tirar. E ela sozinha, ela rompe o primeiro cordão, e ela gritando, assassino, 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 ela rompe o segundo cordão e começa a bater no cara. O cara desce as escadas de cabeça baixa, olhando dela, assassino, assassino, assassino. Gente, queria ter ali 100 guerreiros armados. Ninguém falou nada. E não é aquela coisa que o povo estava apoiando, não. Estava tudo em silêncio. Essa força que ele tem. E a gente vai ver como é que ela opera. E ela não usa essa força, e a força dela não é guerra. Essa daí é a fúria. É um Estado, né, que acometeu a grande mal. A grande diferença da fúria e da violência é que a violência é racional.
ficava quente, parado, a fúria irracional. Tanto pode vir, como pode, né? Tanto pode fazer como a Regina Godinho fez, enfrentou todo o confronto da PM, para poder gritar, chorar, revoltar Deus. Tá? Porque já apenas então, essa a gente vai ver. Bom, na arqueologia, principalmente nas escolas, teve um grande cara norte-americano que pesquisou a estrutura das escolas. Não foi um unical, os também pesquisaram muito bem a estrutura das escolas, mas o cara ele aprofundou essa história filosoficamente. Ele desenvolveu a ideia de um monomito. Ou seja, existe uma estrutura básica para todas as histórias, todas as histórias. Com isso, muito interessante saber isso. Né? Eu tentava decorar, né? Eu ia fazer enredos, eu tentava decorar, eu lia no jornal os enredos do cinema e tal, e ficava tentando decorar e aprender os enredos, né? Como é que se faz enredo, eu também comecei a carreira. E aí eu descobri esse livro e falei, não, existe só uma estrutura única para todas as histórias. Tá? Que ele vai chamar de monolito. E tem três elementos fundamentais, que é separação, iniciação e retorno. Absolutamente, todas as histórias elas vão obedecer essa mesma estrutura. Qualquer história que a gente vai escrever, a gente vai obedecendo. Pode não fazer isso, não é obrigado a fazer, não é obrigado a nada, na verdade. Mas existe a estrutura. Essa é a estrutura em que a humanidade ela se sente representada, ela se reconhece. É como eu gosto dos dois sistemas. Ninguém começa pelo retorno. Não, tem um processo de separação também. O que quer dizer esses três elementos? Ele parte do princípio de que existe esse mundo, que é o nosso mundo civilizado, o mundo do dia a dia, que ele vai chamar de mundo trivial. É um mundo tranquilo. É um mundo de equilibrado, né? Tirando os nossos políticos, o Brasil é um Estado equilibrado, né? Tirando os brasileiros. Isso não foi de brincadeira. O mundo que a gente vive é um mundo equilibrado, onde as forças todas estão, de uma certa maneira, domesticadas. Percebe esse gente? Obviamente, a gente pode sofrer um assalto, coisas assim, alguma dor de barriga, receber um acidente, qualquer, mas isso não é muito ao equilíbrio do mundo. Tá? Então, esse é o mundo ideal. Agora, tem um mundo que é o mundo feérico, que chama de feérico. O que é o mundo feérico? É um mundo das fatos, né? Ou seja, o mundo das fatinhas. É um mundo das grandes forças. A gente fala de fada, a gente sempre imagina Disney, né? Mas se a gente escolher os contos irlandeses, a gente vai ver que fada é algo que é muito perigoso. Sabe? A fada, de fato, é aquilo. Como a gente o lobo, né? O lobo na Disney é o Shrek, era simpático, fofinho e tal, assim, o lobo é um bicho terrível que é complicado no mundo. Presente em todos. Então, nesse mundo feéreo, é o mundo das grandes forças. É um mundo de movimento constante, movimento constante.
É um mundo onde as forças da vida e da morte elas estão liberadas. Bom, de vez em quando, a gente é chamado para entrar nesse mundo. Tá? De vez em quando, esse mundo vem a nós. Por exemplo, está uma guerra, um conflito. Estou lembrando hoje daquele daquele momento lá, no 2000 e pouco, onde o PCC fez aquele arraso na cidade de São Paulo. Entrando no mundo equilibrado, organizado, que é São Paulo. Tá? Não precisa ir nessas grandes instâncias, não. Esse mundo férico, ele vem para cá, quando acontece uma morte. Uma pessoa perdida. A morte já pertence ao mundo férico. Ou quando acontece o nascimento. O nascimento, por si só, né? É uma coisa muito impressionante. Quem já viu um nascimento de uma criança, é uma coisa que fica perplexo. A gente não consegue responder. Porque nos toca tanto aquilo, ou a gente sai, a gente não quer nem ver, sabe? Ou não quer ver. Porque é muito fora daquilo. É uma manifestação da vida ali, no centro do momento. Quando a gente se emociona muito com aquilo, a gente vai embora. É muito poderoso aquilo. É iminência do mundo férico no nosso mundo trivial. Ou então alguma coisa que acho que todo mundo aqui já viveu, né? Necessariamente já viveu. Se talvez não tenha vivido, mas sentido, já sentiu. Talvez tenha penetrado, não quis ir levar à frente e tal, pode ser. Que é a paixão. Paixão é algo que pertence a esse ponto. Em paixão, as forças da vida e da morte estão liberadas. Não existe nada mais desconexo, nada mais bruto, selvagem, o melhor sentido, às vezes pior também. E nós somos acometidos em algum momento da nossa vida, ou somos muito felizes em vários momentos da nossa vida, dessa paixão. Então, o que acontece? Necessariamente na vida, a gente vai entrar nesse mundo. Pode ser que tenha sido criado lá, amparado, numa redoma, a vida inteira, está no dilema doença, para que seja médico lá, um dia eu vou ter que enfrentar a velha senhora. Né? Eu tenho que enfrentar o anjo da morte. E aí vai ser pior, porque eu não tive nenhuma experiência. Enquanto vocês estão vivendo, eu estou tendo várias experiências. Às vezes na vida, de forma, a gente tem um problema com a morte, né? Mas na vida, a gente nasce e morre várias vezes. Assim, naturalmente, a gente morre quando a gente nasce. É muito interessante, porque existem traumas ali em volta do nascimento. O dedo, a criança sofre, a questão da gravidade. Um trauma muito grande, ela está lá na bolsa, no miote, ela está perfeitamente equilibrada. É um trauma. É um trauma para ela, frio, que ela entrou nesse mundo frio, ela nunca sentiu. E existe um trauma maior, que é a sufocação. Esse é um trauma, porque ela nunca aprendeu a respirar, ela não sabe respirar. E ela vai ter que aprender rapidamente a vida. Às vezes ela tem uma chuva tal, mas ela vai ter que aprender rapidamente a respirar, porque ela não utilizou o pulmão dela. Existe um outro trauma também, que a gente fica muito feliz quando nasce, é verdade, a gente fica feliz.
né? Quando nasce, aí emocionado, então, a criança não, 50 não. Ela estava muito bem lá, quando ela está apreciando, quando ela está chutando, sabe? Quando ela está empurrando para lá e para cá, fazendo o que bem entende lá, ela começa a ser empurrada para fora, para um lugar que ela desconhece. Ela não quer se exprimir toda, ela não sabe o que está acontecendo. Primeira experiência dela, ela estava sendo desesperada. Poxa, olha esse desespero. E esse desespero é só vai se superar, né? Porque aí ela vai ter que respirar. Né? Se ela descobrir que vai montar. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então, essa primeira morte dela, ela percebe que não é de verdade essa morte. Então, esse sentimento é de morte. É de morte. Ela está entrando num outro espaço completamente desconhecido, onde ela não sabe o que fazer. Isso é muito estranho. A morte do Deus conhecido. Né? E ela não percebe, não aconteceu nada. E que ela se flagra por coisa dela. A luz também, uma coisa não fala, não fala no escuro. E ela vai perceber que ela continua viva. Né? E ela vai passar por várias mortes e renascimentos durante a vida toda. Porque se nós fazemos muito boas essas transformações que a gente passa na vida, é muito boa. Mas com uma criança que nasce, enquanto a gente está passando por muito informático, né? Adolescência, menina, adolescência, é traumático, casamento, é traumático, são duas universos completamente desconhecidos. É desconhecido. Sabe? A gente sobrevive a ele, a gente fala, bom, não foi tão ruim assim, tal, eu fiz coisa e tal. Pô, a doença mesmo, a gente restabelece. Se a gente restabelece, a gente está sob uma morte. Se a gente aproveita isso, se a gente tem consciência disso, como morte, a gente enfrenta naturalmente melhor a passagem final. Porque a gente vai, não vai melhorar, não. Ter consciência da morte não vai melhorar no momento que a gente estiver morrendo. Não vai melhorar. Eu falo, não, talvez a coisa não cabe. Lá atrás, quando eu na minha adolescência também, o desespero também não acabou comigo, o casamento não acabou comigo, a doença não acabou comigo, a velhice não acabou comigo. Tá? Então, talvez exista uma chance. Tá? E a gente vai ver que essa chance, essa esperança, é também crítica e ela está presente nas sociedades afro-lineares. Existe uma razão, inclusive, gráfica para essa a esperança, o valor da sociedade masculina, da sociedade feminina, o valor da esperança. Então, às vezes, eu penso, né, porque esses últimos 5 anos da reforma do mercado, as crianças e as mulheres, elas ficam imaginando muito pensamento sobre isso. E resiliência é essa que faz que as mulheres possam ser utilizadas. Durante milênios, né? Não só de violência física, mas de violência mental, violência psicológica, né? Como é que essa resiliência? A gente vai ter um tempo que se chama esperança, que é um valor feminino infantil. Tá? Aliás, o Tete estudou tem que falar com história de consideração. A esperança
das crianças é que motiva elas vivas até o último momento. Enquanto os adultos perdiam esperança, morriam muito mais cedo, tá? As crianças não viviam até o último momento, eles estavam vivas porque elas tinham esperança. E nós adultos perdemos. Esse valor da esperança que é uma limite, está presente no nosso DNA, só que a gente não reconhece. E se a gente não reconhece, a gente não tem. A gente não pode lançar mão dele. Bom, então, a separação desse mundo trivial, através do chamado, do sentimento, e de repente, é o chamado para entrar nesse mundo sério. De repente, pode se olhar de um homem para uma mulher, de um homem para outro homem, de uma mulher para outra mulher, e de repente, paixão, sabe? Um olhar está chamando para entrar nessa grande aventura que é a paixão. E a gente termina com arte. A gente vacila. Eu vou entrar atrás, a gente é chamado, é quase que puxado para entrar no mundo. Chegou nesse mundo, começa-se um processo de iniciação. O que é iniciação? Iniciação são uma série de provas que o ser humano vai ter que participar, que ele vai ter que viver para ele se transformar. Tá? Então, a gente sabe as provas de paixão, tem desenvolve, tem a presença, a prova, por exemplo, poxa vida, eu tenho que trabalhar hoje e tal, como que eu consegui, ter que entregar um projeto. Isso é prova. Como é que você doa essa paixão? Tá? A gente vai ver que a paixão é uma coisa irresistível. Irresistível, não tem jeito. A paixão vai ser uma das coisas. Os apaixonados, eles estão acima do guerreiro e da menina. Que são os dois arquétipos básicos, masculino e feminino, que são altamente poderosos. No entanto, a paixão passiva deles. Os apaixonados são mais poderosos, são mais fortes. A gente está vendo isso. É uma força cerebral, uma força hidrônica, não tem lugar assustador. Tá? Então, aí vem a iniciação. Então, são uma série de provas que você vai ter que enfrentar para se provar mesmo. O que é a paixão? É você entrar pela primeira vez no universo do outro. Você se entregar ao seu inimigo ou à sua inimiga. Então, um homem entra no universo feminino que desconhece completamente. Ele não entende. Ele não entende o feminino, no entanto, ele é atraído para ele. E o outro lado também é a mesma coisa. Na feminina não entende o masculino, então por que ser empurrado? Porque ele quer saber. Ah, não, então eu não quero saber com ele. Vou ficar com uma mulher. Não tem jeito. Não tem por que apaixonar isso. Ela vai chamar um sentimento extremamente grande e vai ter uma série de provas que, se você quiser viver a paixão, você vai ter que superá-las. Tá? E aí, no final, é quando você consegue sair, precisa de uma força muito grande para você sair dessa situação apaixonada. Tá? E aí, tem que ver e você se esfadela, você chora, você se desespera, não sei o quê, mas tem um dia lá que você encontra seu melhor amigo, a sua melhor amiga, e ela fala, eu passei por tudo que você não imagina. Eu quase morro. Na verdade, quase morro mesmo, porque é uma morte, não é acidente.
vida, vamos falar isso. A gente vai trabalhar só 4 desses mortes e renascimentos. Então, essas pessoas se basam em filme, por exemplo. Qualquer filme, vai ter essa situação. Os primeiros que vivem a história, a literatura, tá? Os primeiros momentos são esses momentos de tranquilidade, de equilíbrio. Aí depois que ele começa a explicar esse chamamento, e se o cara quer chamar, não ouve o chamamento, não quer seguir o chamamento, esse mundo velho vai ter. Vai ter. E não tem como fugir disso. Tá? Tem várias provas. Né? E depois o retorno. Nesse momento onde se retorna, você consegue retornar ao físico do mundo férreo, consegue retornar para o mundo infantil. E aí você volta transformado. Você volta com mais experiência. E essas experiências ficam bacanas. Você vai narrar essas experiências. Se não narrar para alguém, você vai narrar para você. Você vai reviver essa experiência. Tá? Bom, essa é a estrutura básica. A gente não entrou ainda na história, a gente ainda não entrou no mito. Todo mito passa por isso. Separação e iniciação. A história de Cristo passa por isso? Passa por isso. A história de Buda passa por isso? Separação, o que era o Buda? Isso. Fala muito bem a Bíblia, muito tranquilo, tudo isso que fizeram no início. Então, um dia que não sabe falar sobre isso, aí começa o processo de iniciação. Os vários enfrentamentos que ele vai ter na vida, tá? Até ele chegar à iluminação. Vai ser um monte de fundamental até chegar à iluminação. Tá? Chegou a iluminação, não foi a iluminação que vai ter que voltar. E ele começa a ensinar as pessoas como não sofrer. Então ele vai se tornar um outro autótipo. Tá? A gente vai ver, talvez hoje não dê tempo, como é que andou a civilização. Né? A civilização, a gente sabe, de antropologia, que, bom, as primeiras coletores, né, que sobreviveram da planeta, um pouco mais avançados são os caçadores. E eles pescavam, eram caçadores e também coletores. Né? Só que é um problema muito grave, que é a caça não está à disposição, nem a colete. Há um incêndio na floresta, vamos para as nozes, vamos para as coisas, vamos morrer. A caça é uma coisa, a caça tem movimento. Não pode estar à disposição, vai no supermercado. Isso se deu, a civilização, talvez o primeiro passo da civilização, ou talvez o primeiro contrato, né, do macho, da fêmea da espécie, se deu há mais ou menos 5 milhões de anos atrás. A floresta africana, ela se savanizou. Porque daí, são primatas, viviam em árvores. Né? Aí, a floresta, questões climáticas, ela se savanizou. A floresta, uma árvore que encontrava lá longe, uma grama desgraçada, um monte de animal ali, animal herbívoro, animal carnívoro e tal. E os macacos não tinham pesado dos macacos. A partir daí, o homem começa a desenvolver, não ele começa a desenvolver. Ele sofre um processo darwiniano, né, de seleção.
natural das espécies. Quem era mais afinado, tá? Que era mais apropriado, vamos focar na palavra, pode viver na savana, consequência foi que saúde foi possível para um monte de gente, um monte de macaco, um monte de presa, de mata, tudo desapareceu. Por quê? A partir desse momento, é o momento onde o homem faz possível que o bipedalismo. Porque o bipedalismo é isso. Surgiu um Homo erectus, e o Homo erectus ele vai poder correr muito rápido, mais rapidamente. Mas rapidamente para fugir dos predadores, para conseguir subir na árvore. Sabe que não tinha marcha para a árvore. Né? Esse é o grande problema, o grande risco da humanidade. E isso tem consequências muito sérias, principalmente na fila das praças. Tá? O individualismo convidou as filhas a um estreitamento do quadril. Isso ocasionou o nascimento prematuro das crianças. Tá? O nascimento prematuro das crianças precisam ser cuidados. Porque não nasce, a girafa nasce ali, sai, ali está andando, tá? O elefante é a mesma coisa. Tem um tipo de cuidado. Tá? Está ali, está bonito, tá? Os outros animais não tem nada e tal. Agora, o ser humano não, ele nasce fácil. Ele nasce muito antes do tempo, por causa do estreitamento do barulho. E aí houve o primeiro grande contraste de macho extremo. Aí foi a divisão de trabalho. A filha grávida ela não pode correr. Ela tem que ser obrigada. Né? E aí a função do macho da espécie, já que ele corria muito bem, foi buscar um alimento onde tivesse e fazer para as fêmeas deixar os filhotes que estavam ali protegidos pelos predadores. E aí é o primeiro grande problema, que é o primeiro grande contato de funções de trabalho. Então, desenvolve a caça, né? Desenvolve a caça e a defesa da fêmea, cuidar da próxima. Né? Esse é o primeiro contrato. Esse contrato, obviamente, depois que foi pegado, esse contrato não vale mesmo. Nem pensão hoje, né? É função básica de 5 milhões de anos atrás. Os caras não querem pagar pensão, porque é um básico, né? O alimento para a espécie. Então, esse é um grande. A partir daí, a gente vai ver que se desenvolveu a partir daí, em termos civilizatórios, duas tendências predominantes na humanidade. Da vertente masculina, que é a privatização, a noção de propriedade privada. Isso se deu principalmente para pastores. Os pastores começaram a ver essa noção da privatização. O espaço é meu porque eu tenho as minhas ovelhas, os meus bodes, esse espaço é meu. As fontes de água são minhas, tá? Ou seja, nós só temos acesso ao espaço. Também nós somos outros homens, nós somos outros. Tá? Então, o espaço não o lobo não entrava. Fonte de água, o lobo não entrava. Aquela casa não era dado combate ao lobo. A partir daí, começou a se dividir por esse caminho, que é mais privativista, né? Isso que diz muito claramente isso é o primeiro, o processo civilizatório. E outro caminho é dessas culturas coletivistas, tá? Que são um pouco mais recentes, né? Essas corridas 30 mil anos atrás, tá? Que são as culturas de feição agrícola e femininas. Então a gente vai ver que são duas mentalidades que se desenvolvem lá atrás. Uma são as pastoras e aí depois duas guerreiras.
guerreiros que vinham de um lugar onde não tinha oferta de alimento. Então, a única forma desse sobreviveu, principalmente ali no norte da Europa, foi desenvolver uma tecnologia de saco, de assalto, né? Uma tecnologia de guerra para enfrentar e para dominar esses povos agrícolas, tá? E conseguiu excelentes deles. Como eu falava do Marco Polo, né, das viagens do Marco Polo, que a China fazia exatamente isso. Eles expandiam o seu território através dos seus guerreiros, né, e eles iam tomando todas as atividades, as nações agrícolas em volta dela, com a obrigação de pagar tributo para ela. Então, a riqueza das outras nações eram desviadas ali para os guerreiros. E eles desenvolveram essa tecnologia militar, que é o que a gente está vivendo até hoje. Sexta-feira a gente vai ver como é que se configura esse tipo de mentalidade, tá? Da vertente patriarcal e da vertente matrilinear, tá? Que molda muito nossa vida até hoje, nossa mentalidade hoje. Em geral, se chama matrilinear e não matriarcal, embora fosse matriarcal, para não confundir com patriarcal. Porque o patriarcal se pressupõe esse tipo de equilíbrio, tá? Esse tipo de equilíbrio piramidal, onde o macho ele está no ápice, ele está matrilinear, porque a linha matrilinear para não se imaginar. Porque a antiga antropologia masculina, ela achava que isso antes da história, antes do mercado, era um período matriarcal. E era um período irracional e não teria dado certo, né, porque era completamente irracional, né, extremamente violento, tal, obscuro, tal, e por causa disso o patriarcado foi uma evolução. Até a década de 1970, né, violava essa evolução. Só quando as mulheres começaram a ir com as universidades, elas começaram a analisar os artefatos arqueológicos, foram esquecidos, né? Porque antes tinha muitas estátuas, muitas estatuetas daquelas mulheres nuas, com os peitos grandes, com a genitália mostra, né? E a interpretação que os antropólogos davam aquilo é que era uma cultura extremamente pornográfica. Ainda não havia noção, por exemplo, civilizatória que foi dada depois. Né? As crianças começaram a desconfiar. Fizeram tão comunidades, porque tinha milhares de estátuas desse tipo. Eles só pensavam disso o tempo inteiro, problema. Né? Que as pessoas tiveram a noção de que aquilo eram estátuas sagradas, ligadas à terra, ligadas à tradição humana. Então, aquilo era um objeto sagrado. A gente vai ver o que é um objeto sagrado. Essa imagem, que é talvez a imagem mais antiga, uma das imagens mais antigas, criadas pela mente, ou inventadas, ou reconhecidas pela sabedoria. E a imagem da grande mãe, que orientou inúmeras culturas agrárias, né, pacíficas, fadas, durante mais de 30 minutos. Ok? Mas essa duas vertentes a gente vai estudar. E a gente vai tentar entender o que isso tem a ver com nós e o que isso tem a ver com o ano, com os tempos de hoje. Hoje. Muito obrigado pela presença.